Bom, a ideia desse vídeo é simplesmente mostrar como que nós podemos trabalhar com o pacote Image Filters dentro do Weka, tá? O Weka ele é um programa gratuito de aprendizagem de máquina, muito fácil de usar, é desenvolvido há anos, então tem ferramentas poderosas dentro dele, né? Que acabam auxiliando e agilizando algumas análises de dados, justamente por ter aquilo pronto e não envolver tanta programação, né? Esse daqui é o link para download, eu posso deixar na descrição do vídeo. Atualmente nós temos as versões 3.86 para o Windows, né, e demais plataformas, são chamadas de versões estáveis, e nós temos também o que eles chamam de versão do desenvolvedor. Né? Agora para download nós temos a 3.96, mas no vídeo eu estarei trabalhando com a versão 3.95, tá? Mas eu acredito que não tenha mudado ou alterado nada significativo nesse sentido. A ideia do tipo de análise que nós vamos fazer é através de imagens de sensoriamento remoto, mas que elas tentam simular aquele problema clássico do cães versus gatos, que nós temos uma série de tutoriais e algoritmos na internet que nos ensinam, muitas vezes como este caso aqui é por meio de programação em Python, a trabalhar com da mesma forma, né? Inclusive mais adiante utilizando os blocos convolucionais e tudo mais, né? Mas a ideia é de uma forma ou outra mostrar como que a ferramenta Image Filter pode ser implementada via o Weka e como que o Weka, ao invés de trabalhar com apenas dados tabulados, consiga trabalhar com dados imagem, tá? Então é um probleminha simples de classificação, mas que pode ser bastante útil em alguns casos, né? Como problema de classificação, nós estaremos abordando a identificação de nascentes e não nascentes. Então, para isso, nós temos um dataset que foi elaborado manualmente, em que nós definimos os centroides de algumas nascentes, tá? E pegamos aleatoriamente, né, com pontos gerados aleatoriamente, né, áreas não nascentes. Claro que não só pegamos ambientes urbanos, né, também pegamos outras áreas como os rios, por exemplo, ou áreas de matas de galeria, etc., que poderiam causar algum tipo de confusão ao algoritmo, tá? No software em si, nós utilizamos algumas ferramentas de SIGs para recortar esses quadrados, né, ou esses polígonos dessas classes que nós temos, de forma que eles se transformem em imagens individualizadas. Então nós temos aqui a pasta, né, nós salvamos como outro, né, uma classe, e nascente ou Spring como outra, como a outra classe. Então se eu abro aqui, cada imagenzinha dessa, ela tem um tamanho pré-definido, né? No caso, 32 por 32 pixels, mas pouco importa, tá? O tamanho ou a questão das imagens, quantas classes tem, né? O princípio do método é sempre o mesmo, tá? Deixa eu abrir aqui alguns dados aqui de nascentes e vocês vão ver também a mesma situação aqui. Deixa eu ver se eu consigo passando, né? As mesmas situações, que nós temos diferentes condições de nascentes aqui na nossa área, tá? O que precisa ser feito de início para que o Weka entenda, né, o que são essas imagens? Tem que se elaborar um pequeno arquivo .arf da seguinte estrutura. Eu vou abrir ele aqui no bloco de notas e vou mostrar para vocês, tá? Primeiro, @relation, e aí nesse caso eu coloquei o nome do problema e também o nome da minha pasta, né? Spring versus other, ou nascentes versus outras, né? E aí o nome do primeiro atributo, que nesse caso é um file name string, ou uma linha, né?
que é essa linha? Essa linha é justamente o nome do arquivo. Então, nesse caso, por exemplo, o nome da imagem é spring1.tiff. Da segunda imagem, spring2.tiff. E essa vai ser a minha classe nascente, tá? Que é dada pelo segundo atributo, class, que conterá duas classes, né? Ou nascente ou outro. E isso depois é ilustrado aqui em data com o código, né? Com a linha, né? Spring.tiff é onde vem o nome da imagem, vírgula, o nome da classe. Aqui essa imagem pertence, tá? Então, do mesmo modo que é organizado o dog versus cat, aqui ficaria a imagem, né? dog0.tiff, vírgula, dog, ou cat 0.tiff, vírgula, cat, e assim por diante, tá? Então, isso deve ser feito para todas as imagens, tá? E elas devem estar na mesma pasta, todas elas devem estar juntas, tá? Se houver algum nome errado aqui, ou um nome que conste aqui, mas que não tenha o arquivo para ele ler, provavelmente vai dar algum tipo de problema, tá? E aí, ao invés de, na hora de salvar esse bloco de notas, vocês podem salvar como um ponto .arf ou ARFF, que é o formato que o ECA lê, tá? Então, abrindo o ECA em si, vocês irão na aba Tools ou Ferramentas, tá? E aí vocês vão em Package Manager. Package Manager, vocês irão procurar o pacote Image Filters, tá? Pode digitar aqui no Image Search, Package Search, Image. No meu caso eu vou ter que habilitar aqui como AL. E ele vai aparecer aqui, ó, Image Filters. A package that contains filters to process image files. O URL com o GitHub, quem que é o autor, tal, e as versões, tá? No meu caso eu já tenho ele instalado, então ele inclusive já se encontra carregado, ó, load, mas para quem for instalar é só selecionar e vir aqui na opção Install, dar um Yes. O meu já vai falar que ele já está instalado, deseja instalar novamente, vou dar Sim, né? E aí ele vai fazer o download do pacote e vai instalar. Aqui na aba Installed, vocês podem ver os pacotes que vocês têm instalado, tá? E aí confirmem o pacote Image Filters. Se na aba carregado ou loaded ele não estiver carregado, então eu recomendo que vocês fechem o ECA, o software mesmo, e o abram novamente, tá? Bom, tudo bem. Aí nós vamos então para a questão de comunicação e como que funciona o Image Filter, tá? O ECA em si, eu tenho um vídeo explicando como que ele trabalha, tanto para fins de regressão quanto para fins de classificação, e nós podemos explorar dentre as aplicações o ECA Explorer ou o ECA Experimenter, né? Nesse exemplo eu vou mostrar pelo Explorer, porque eu acho que é um pouco mais prático da gente trabalhar no momento, tá? Então, abrindo o Explorer, nós vamos abrir aqui em OpenFile o arquivo ARF que nós criamos, tá? E por sinal, esse arquivo ARF ele precisa constar na mesma pasta em que estão os arquivos de imagem, tá? Ele não pode ficar numa pasta em outra. Bom, pode até ser que, dependendo do caso, até dê certo, mas eu recomendo que ele fique na mesma pasta, tá? Para evitar erros, né? E aí, quando vocês derem um Open, ele vai aparecer aqui, né? Algumas relações, número de instâncias, né? Que são ao todo 512. Eu tenho 256 imagens de nascentes e 256 imagens de não nascentes, tá? Então, por isso, 512. Quantidade de atributos 2, nascente ou outro, né? E aí eu tenho aqui os atributos, o file name, que é aquele a primeira coluna, né, com o nome do arquivo, e a classe a que esse arquivo pertence, nascente ou outro, tá? Então agora eu preciso usar o Image Filter para o quê? Para buscar essas imagens e extrair informações a respeito delas. Que tipo de informações? Distribuição de cores, presença de bordas,
filtros, fuzzy, enfim, tem N algoritmos, né, ferramentas que o Image Package traz, que nós podemos extrair informações de cada imagem e, portanto, usar essas informações para alimentar o nosso algoritmo, tá? Então, para isso, nós vamos aqui em Filtro, escolher, Choose, Filtros, ele vai estar no não supervisionado, Unsupervised, Instance, e aqui, se ele estiver instalado e carregado corretamente, ele vai aparecer aqui, eu fico clicando fora, ele vai aparecer aqui o Image Filter numa pastinha, tá? E aí nós temos uma série de algoritmos que nós podemos ler, dar um preview, né, do que esses algoritmos fazem, o que eles estão computando. Dá para se entrar provavelmente nas pastas, nas páginas do GitHub ou procurar referências, né, a respeito de cada um deles. Inclusive na própria página do Image Filter, possivelmente contém mais explicações mais detalhadas, tá, desses filtros. Eu não testei esse JPEG Coefficients, mas pelo menos dos outros filtros que eu testei, eles conseguem trabalhar com imagens .tiff, inclusive, mesmo que essas imagens estejam já referenciadas, isso aparenta não ser um problema para alguns desses filtros, tá? Mas às vezes a pessoa está trabalhando com alguma condição especial e ela precisa converter de TIFF para JPEG. Não tem problema, tá? Mas eu acredito que trabalhar com TIFF não pode continuar do mesmo modo, tá? Porque ele vai ler ainda assim o conjunto de bandas que compõem esse TIFF, por exemplo, RGB no nosso caso, né? Então eu posso simplesmente, por exemplo, selecionar um filtro aqui, por exemplo, esse daqui, Simple Color Histogram, né? Que ele vai computar um histograma, ou melhor, 3 histogramas para cada uma das cores, com pelo menos 32 bins, né, desses histogramas. Tem aqui as informações e tudo mais, né, eu vou selecionar ele, e no momento em que é selecionado um filtro, uma coisa que precisa ser feita para dar certo é clicar aqui na linha, né, do filtro para abrir as configurações do mesmo, e é necessário especificar o diretório da imagem, tá? O meu aqui ele já está especificado, mas provavelmente vai aparecer algum diretório padrão do Weka para quem estiver usando pela primeira vez. Então a ideia é vir aqui no diretório, copiar o link, o link não, né, o endereço, né, desse diretório e colar aqui para a ferramenta, tá? Porque aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar nesse diretório, ela vai olhar esse file name e aí ela vai então pegar os atributos de cada imagem, tá? Feito isso, eu simplesmente clico em Apply e aí ele vai começar a computar para mim o histograma, né, ó, desses RGBs, tá? Então aparece aqui, né, histograma e tudo mais. Agora começa a ficar algumas redundâncias, né, mas enfim, sempre tem um histograma ou outro que a gente consegue aproveitar, né? E aí temos nosso primeiro filtragem, né, das imagens, e a ideia agora é meramente classificar. Só que para isso nós precisamos antes remover essa coluna, file name, tá? Então eu seleciono ela e removo. E aí com parâmetros eu fico apenas os parâmetros que meu filtro extraiu e as minhas classes a serem identificadas, tá? Então, próxima aba, Classify. Aqui, novamente, eu recomendo que quem não está habituado a utilizar o Weka veja aqueles outros vídeos de classificação, tá? Mas aqui nós podemos selecionar os métodos de treinamento, a quantidade de dados de validação. Nós podemos trabalhar com conjuntos de treino e testes separados, como também podemos pegar todo o conjunto de dados e aplicar uma validação cruzada, ou então quebrar esse conjunto de dados, né, em dois conjuntos, um conjunto de treino e outro de validação. Enfim, pouco importa, a questão é mais assim relacionada ao seu projeto e ao intuito do projeto, tá?
Aqui nesse caso eu vou trabalhar com validação cruzada em 10 dobras, porque eu acredito que seja um pouco mais seguro, né, para esse tipo de condição. E é claro que é sempre possível, inclusive, setar algumas configurações aqui, né? Inclusive, uma delas que eu gosto bastante é a opção de nós enxergarmos as predições, né? Porque depois a gente pode incorporar essas predições uma tabela de atributos, lá no QGIS e tudo mais, tá? E aí sair como texto puro. E aí, no caso aqui, nós precisamos definir como variável-alvo a nossa class, tá? Provavelmente, se ela for o último parâmetro aqui no ECA, ela já vai sair pré-selecionada. E aí nós podemos selecionar o nosso classificador aqui em cima. O 0R ele é um classificador de baseline, então praticamente ele vai só dar uma pequena avaliação prévia, tá? Como o conjunto de dados está bem balanceado, ele deu quase 50-50%, né, de correto e incorreto, mas como eu falei, ele é mais um baseline. Normalmente nós trabalhamos com N classificadores, e aí começa toda aquela dança, né, de aprendizagem de máquina, mas aqui no ECA é muito rápido de se implementar. Por exemplo, eu posso escolher um algoritmo aqui, o Extra Tree, que é um tipo de árvore de decisão, e dar um start. E aí no meu conjunto de cross-validation, ele já me traz uma média das validações de cada dobra, e ele já coloca aqui a acurácia, né, de instâncias corretamente classificadas e de instâncias classificadas incorretamente. Inclusive ele já me dá alguns outros parâmetros aqui, né, que no caso em classificação pouquíssimo utilizado, né, mas o que nos interessa mais é essa pequena tabela aqui embaixo, que ela vai nos trazer a taxa de verdadeiro positivo, de falso positivo, a nossa precisão, sensitividade, F, a área embaixo do ROC, né, a área under the curve e tudo mais, e algumas métricas niveladas, né? Mas também ele nos traz a matriz de confusão. Então nós sabemos aqui, ó, que pelo menos 180 nascentes foram corretamente classificadas como nascente e 76 foram classificadas como outra classe. E aqui é o mesmo caso, 75 de áreas que não são nascentes foram classificadas como nascentes e pelo menos 181 de áreas que não são nascentes foram classificadas como nascentes, como não nascentes, perdão. Então a ideia é ir explorando as combinações, esses algoritmos e também explorando os diferentes filtros, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui em refazer, undo, ele volta para mim aquele campo file name e eu seleciono um novo filtro. Eu poderia remover esses histogramas aqui de cor ou eu posso manter. E aí eu posso extrair diferentes parâmetros em diferentes filtros e aumentar a quantidade de parâmetros de entrada para o meu algoritmo. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Nós temos algoritmos que lidam bem com uma certa dimensionalidade elevada, né, de dados, como também temos algoritmos que preferem uma menor quantidade, né? Então, às vezes é questão de trabalhar com um PCA depois ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, por exemplo, eu posso trabalhar aqui com... pode ser esse daqui, né? Um histograma de oponente fuzzy. Só verifico se o diretório das imagens está preenchido. Normalmente ele fica gravado, tá? Até fechar e abrir novamente o programa. E aí eu posso gerar aqui, né, os histogramas. Uma outra coisa que também pode ser interessante é remover esses histogramas que só tem um bin, né, ou um tipo de frequência, e manter os que têm alguma variabilidade, né, entre os dados em si. Mas até a que ponto isso pode impactar a análise ou não vai depender das características do seu trabalho, tá? Removo aquela linha do file name e posso voltar aqui na minha classificação, posso rodar inclusive meu algoritmo e ver se houve melhora ou piora na performance. Então, no caso do X3,
Basicamente ele foi de 70 para 69,9, não houve nenhuma alteração significativa, né? Vamos rodar aqui com o Random Forest, ver se muda alguma coisa. Mas a ideia é ir explorando diferentes filtros, diferentes combinações de algoritmos e assim por diante, tá? O Random Forest ele atribui um pouco, 76%. Como eu também posso, como eu falei para vocês, voltar aqui, remover e utilizar filtro a filtro individualmente, né? Ou simplesmente trabalhar com vários filtros estacados um sobre o outro, tá? Vou remover aqui novamente, rodo agora o Random Forest e observo os resultados. Então essas explorações, né, iniciais, elas nos ajudam a compreender qual que é o melhor filtro possível que nós podemos utilizar para extrair informações das imagens, como também que tipo de algoritmo, seja ele de árvore de decisão, probabilística, Sport Vector Machine ou redes neurais, qual deles é mais interessante se trabalhar, né? Aqui no ECA nós temos N algoritmos, tá? KNN, por exemplo, que ele está como nome de IBK, enfim, regressão logística, redes neurais, multilayer perceptron e assim por diante, tá? A intenção é tentar explorar esses parâmetros, tá bom? Mas o principal aqui do vídeo era mostrar justamente como que faz a integração do Image Filter com o ECA, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só comentar, tá bom? Abraço.